Olá, estamos em mais uma edição do Fala Diversidade e agora a nossa conversa está relacionada com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é dia 10 de dezembro. E essa conversa, ela é muito importante porque é uma pauta que todo mundo fala, que todo mundo tem alguma opinião, mas muitas vezes vai na contramão do que se pensa do direito humano. E para isso nós conversamos agora com Michel Platini, que é uma pessoa, um ativista muito importante na pauta de direitos humanos, não só local, e que participou na gestão do Conselho de Direitos Humanos aqui do DF. Também tem uma grande atuação na assessoria parlamentar, tanto local como federal, e que está aqui hoje para fazer essa conversa comigo. Eu me sinto muito honrada, porque ele é um parceiro de luta, é um parceiro de utopias, é um parceiro de esperança, e nada melhor do que ter essa parceria para pensar sobre os direitos humanos. Michel, obrigada. E eu queria primeiro conversar falando com você, porque as pessoas ouvem falar em direitos humanos, mas parece que é uma expressão que já está desgastada, que ela está sempre, as pessoas, como eu disse, pensam alguma coisa, mas parece que isso não provoca mais nas pessoas, talvez a força que deveria provocar. O que você acha sobre isso? Primeiro eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de participar dessa edição do Fala Diversidade, somente sendo uma edição tão especial em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos e por ser aqui um espaço que divide a nossa cidade, né, as asas do avião, que é Brasília, e aqui perto desse painel belíssimo que foi construído coletivamente por algumas escolas e algumas entidades que sonham, ainda continuam sonhando em difundir os direitos humanos, que trazem um pouco a Declaração dos Direitos Humanos, que é a razão do dia 10, né, o Dia dos Direitos Humanos. Primeiro, eu acho assim que no nosso país, eu vou puxar esse debate da questão dos direitos humanos para o Brasil, a gente tem um marco para os direitos humanos na Constituição de 88. A Constituição de 88 é a Constituição que acolhe a Declaração dos Direitos Humanos e que acolhe esse movimento que foi acontecendo no mundo inteiro de luta da sociedade contra as violações de direitos humanos no trabalho, contra a violação dos direitos humanos, de exploração do homem, né, na sua atividade de trabalho, na sua atividade do dia a dia. Então a Declaração de Direitos Humanos, aqui nós temos um marco, e esse marco se dá com a Constituição de 88. Agora eu acredito que nós não fizemos, a partir dessa Constituição, e deveria ter feito, algumas rupturas que a gente tinha que fazer e algumas questões que a gente não conseguiu resolver, como a questão da escravidão. E aí eu posso puxar, por exemplo, a situação das empregadas domésticas no Brasil. Você não conseguiu, a Constituição não conseguiu dar, por exemplo, para essas mulheres que continuavam escravizadas e que até pouco tempo não tinham absolutamente direito nenhum, que conquistou direitos recentemente, que estavam naquele quarto sem ventilação, que era resquício da Casa Grande, da senzala, que também tinha a relação com que se dava o trabalho, a exploração sexual das mulheres. Então a nossa Constituição, ela não conseguiu dar conta de algumas questões que a gente não tinha resolvido. E a questão da igualdade racial era uma dessas questões. Hoje nós estamos em um momento que parece que a gente fala o debate sobre diversidade, sobre direitos humanos, ou sobre respeito à diversidade, a LGBTs, a pessoas com deficiência, parece que surgiu ontem. Parece que surgiu ontem, mas não surgiu ontem, as pessoas sempre estiveram aí. E a gente está conseguindo colocar um pouco de debate agora. Agora, por que o debate se desgasta tanto? Porque quem tem o seu direito ofendido, que é a Casa Grande, que se sente ofendida quando a gente consegue romper, mesmo que de forma muito simbólica, ou mesmo que às vezes essa ruptura aconteça de maneira muito singela, não é da maneira que a gente queria que ela acontecesse, ela se incomoda. E ela sempre veio a partir da lógica dos direitos humanos. Quando a gente enfrenta a escravidão, quando a gente enfrenta a violação dos direitos, quando a gente fala de cidade para todo mundo, de uma cidade acessível para as pessoas com deficiência, ou uma sociedade sem violência, quando a gente discute a questão do feminicídio, nós estamos falando dos direitos humanos. O direito de não ser violentado, o direito de ter um trabalho digno, o direito de transitar na cidade, de ir para a escola, de chegar na escola, porque às vezes a cidade não oferta as possibilidades para chegar na escola, o direito de não ser discriminado,
Então, quem está disputando essa narrativa entende que é o debate dos direitos humanos. E nós estamos nos esforçando há anos, e esse painel é uma prova disso, para falar em nome dos direitos humanos, porque não tem, nós não estamos falando sobre outra lógica, é a lógica dos direitos humanos. Então, quem se ofende com esse debate, ou quem acredita que ele não pode mais explorar, ou que, que a exploração ela vai começar a ser visibilizada, sabe que é o debate dos direitos humanos. Então ele tenta desgastar os direitos humanos. E Sim. isso tem se intensificado nos últimos anos. Muito, mas não só aqui no Brasil. Eu estive nos Estados Unidos recentemente, a convite do Departamento de Relações Exteriores, e eu fiquei impactado com algumas questões. E até em certo modo, sentido que a gente evoluiu um pouco mais em algumas questões. Como, por exemplo, lá é reconhecido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Só que o direito à liberdade de expressão e o direito da religião permite com que eu fale assim, olha, você é casado, tudo bem, você tem direito de ser casado. Só que a minha religião não permite que você trabalhe na minha empresa. Então eu estou te demitindo. Então o confronto que tem com o direito da religião e o direito de você se casar faz com que ele não consiga exercer o direito de casar. Ou, por exemplo, aqui no Brasil você não pode fazer um vídeo incitando ou ensinando as pessoas a promover estupro coletivo. Mas lá pode. Porque o direito, a opinião, o direito de expressão, ele é relativizado, né? Você, o direito de expressão te garante tanto direito, você tem tanto direito de expressão, que você pode atentar contra o direito do outro. Então, nós estamos diante desse debate. O que eu acho interessante é que talvez a nossa ideia de que o direito, essa figura, né, que a gente fala, o meu direito começa quando o seu termina, ela está tão impregnada que faz com que eu não entenda que, na verdade, o nosso direito começa junto. Nosso direito não começa quando um do outro termina, é tudo junto ao mesmo tempo, né? E quando você está trazendo essa questão de que parece que o direito humano, quando a gente fala em direito humano, parece que a gente está falando de um público específico e não está falando de todos nós. Independentemente da condição de privilégios ou não, que alguns têm e outros não têm, o fato é que todos, na verdade, vivenciam, inclusive os próprios privilégios, por conta de uma pauta de direitos humanos. E aí, pensando nisso, o que você acha então? Será que então o que tem se pensado é que algumas pessoas parecem que nós lidamos como humanas e outras pessoas parece que a sociedade não entende como humanas? A Cláudia Werneck, que é a mãe da Tata Werneck, que escreveu um livro chamado Quem Cabe no Seu Todos. E o Quem Cabe no Seu Todos provoca ela faz uma provocação de quem é todos, né? Quando a gente fala o Brasil é um país de todos, ou então a política é para todos e todas, quem é esse todos? A gente enxerga o todos? E você pode fazer esse exercício aonde você estiver agora. Pensa em 3 segmentos, por exemplo, que encaixam no seu todos. O que significa todos para você? A gente fala o tempo todo de todos, mas a gente não tem compreensão de quem é todos. Ou a gente tem compreensão de um todos que pertence ao nosso quadrado. É quem a gente consegue enxergar. Esse movimento que o capital vem fazendo no decorrer dos anos, e a internet intensifica isso, é de que, olha, eu preciso proteger a minha família. Ou até esse movimento que o capital faz de fala da família. Por que eles falam tanto de família? Por que eles valorizam tanto a família? Porque a família é algo que você consegue ver. É algo que você consegue perceber. Quando você fala a família, você facilmente identifica quem é a sua família. E aí você vai proteger a sua família. Parece que você precisa a única coisa que você precisa fazer é proteger a sua família. Ou então só a sua família precisa ser protegida. Ou então se cada família proteger a sua família, nós vamos fazer uma sociedade protegida. E fora da família, para além desse núcleo familiar, você não vê as outras pessoas. E você acha que ela não é parte ela não faz parte de um conjunto de humanidade, ela não tem relação nenhuma com você. Então, o movimento que o capital faz agora, de que, olha, a família, o debate é esse, a família, não é para confrontar a gente. Em certo momento, a gente rompe também um pouco com esse modelo de família. Porque a comunidade LGBT, por exemplo,
ela rompe um pouco com esse modelo de família que eles queriam. Ela rompe porque ela amplia a família. Porque ela coloca mais gente na família. E colocar mais gente significa o quê? É fazer com que você olhe para as outras pessoas lá fora. E olhar para as pessoas lá fora significa disputar a sua riqueza. É dividir a riqueza. É dizer assim, olha, não é só a minha família, eu preciso proteger a minha família. Mas lá fora também tem uma pessoa que está em situação de rua, ou tem uma pessoa que é indígena e que precisa também ter acesso à terra. É para você não se sentir pertencente à mesma humanidade, ao mesmo coletivo. Então você nunca consegue ver o outro porque você está sempre tentando olhar para dentro, ou então olhar para o seu quadrado. Nossa, muito legal isso, né? Pensar nessa perspectiva. Isso é tão sutil, né? Isso não fica explícito, né? Essa ideia da proteção da família, né? Hoje a gente tem uma fala que diz assim, olha, nós precisamos nos armar para proteger a nossa família. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquela ordem que diz, se tiver armado, vai ser fuzilado. Quem é esse que vai estar armado, que vai ser fuzilado? Ao mesmo tempo temos que proteger a família, mas temos que controlar a educação, né? Temos que controlar o que o professor está falando, mas por que tem que controlar o que o professor está falando? É um discurso muito ambíguo mesmo com o uso da família, muito legal isso que você está trazendo. Mas o nosso tempo ele é curtinho, é breve, e a gente poderia ficar aqui muito tempo falando de muitas coisas, mas eu queria que a gente pudesse finalizar essa conversa, porque o tema segue aberto, de falar um pouquinho da tua experiência, né? Como alguém que esteve à frente do Conselho de Direitos Humanos. Foram muitas histórias, muitos desafios. Como é que você hoje vê os lugares que a gente de repente poderia talvez ter uma atenção maior? Será que a gente consegue ter ainda alguma expectativa, né, de enfrentamento, alguma estratégia que a gente consiga minimamente preservar aquilo que a gente conquistou? O que você acha? Então, foi uma experiência maravilhosa estar no conselho, inclusive você compôs comigo 2 mandatos. Mas o conselho hoje, ele vive um momento muito ruim. Primeiro porque o momento que a gente vive na sociedade é ruim e a disputa da narrativa pelos direitos humanos, a gente tem perdido um pouco. Porque é difícil você disputar com quem a gente disputa. É difícil disputar contra esse poderio, contra essa máquina, esse poder econômico que tenta... Nossas vozes, elas são vozes muito, em certo momento silenciadas, mas elas são vozes que em algum momento ela perde o eco, ela não tem tanto eco quanto essas vozes que se colocam contra as nossas vozes, né? Então, com quem a gente disputa? Mas foi uma experiência fantástica. O Conselho hoje está sendo aparelhado pelo governo do Distrito Federal. O Conselho não consegue realizar ao mínimo uma visita no sistema prisional, mas nós conseguimos realizar muita coisa bacana lá. A gente conseguiu, dos orgulhos da nossa gestão foi, por exemplo, implantar uma política no sistema prisional para pessoas LGBTs. Antes, as mulheres transexuais tinham os cabelos raspados na cadeia. Então, foi a atuação do Conselho que barrou isso. E eu recebi uma notícia essa semana que, fruto da nossa atuação no Conselho, o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, criou, baseado na nossa resolução, uma nota técnica recomendando a internação das pessoas LGBTs no cárcere. Eu assisti uma situação que eu fiquei assim, eu nunca achei que eu fosse assistir isso. Mas eu ouvi uma mulher transexual na cadeia que falou assim, Michel, eu descobri a minha sorologia aqui na cadeia, no pátio da cadeia. Sabe como eu descobri a minha sorologia? Porque uma pessoa foi ser consultada num ambulatório de um médico e tinha uma parede com uma relação de pessoas que vivem com HIV, até com o CD4 delas. Ele publicizou a sorologia dela antes de avisar para ela. Então, você arranca dela a humanidade, você não tira só dela a liberdade. Você tira, inclusive, dela o direito dela saber o que passa com ela. Como que ela está, inclusive, com a saúde dela. Nós fizemos muitas lutas lá. Eu tive notícias, por exemplo, depois que o nosso mandato encerrou, que o sistema prisional, que essa população parou de ser assistida lá. Então foi uma luta que a gente conseguiu fazer com muita coragem. Mas nós estamos em um momento absolutamente preocupante. Recentemente, o governo tirou a Débora Duprat, uma procuradora ativista dos direitos humanos, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, olha o que nós estamos diante. As instituições estão sendo
precarizadas, o mecanismo de prevenção e combate à tortura. Você foi, inclusive, fez parte. Participei da Participou da coordenação. Ele inclusive, foi agora, foi desestruturada, está sob uma liminar. Então, qual é o medo que eles têm de investigar a tortura? Qual é o medo que eles têm de um mecanismo que vai apontar a tortura? Não tem nada pior do que impor a uma pessoa humana a tortura, a violência, aquela que toca assim, não só na sua alma, mas toca na sua pele, né? É muito intenso isso. Então, os próximos anos, a nossa luta, o nosso papel na sociedade é tentar assegurar o que a gente conquistou. É tentar fazer com que a gente não perca o que a gente conseguiu conquistar. Mas a gente não... a minha perspectiva não é de que a gente consiga avançar alguma coisa agora. E a única coisa também que a gente pode fazer diante do momento que nós estamos vivendo, além de lutar e resistir para não perder o que a gente perdeu, é fazer com que as pessoas não percam a esperança. Por isso, sempre que eu falo em qualquer espaço, eu digo para as pessoas, eu falo, olha, não perca a esperança. Se está difícil agora, a gente vai superar isso. Busque ajuda. Inclusive, nós podemos ser pontes de ajuda mútua. Não perca a esperança, a gente vai superar isso. Nós já passamos por situações muito mais difíceis que essa e nós vamos passar. E repetindo sempre aquele lema de que ninguém solta a mão de ninguém. Para finalizar, eu vi esses dias um vídeo, uma campanha de um país que falava assim, olha, quando você vê preconceito, aí a história era um vídeo de pessoas, casais de mãos dadas. Quando você estiver vivendo qualquer situação de preconceito, não solte as mãos. Porque é mais natural de que, olha, eu vou soltar as mãos para eu não... Para eu me preservar. Mas não solte as mãos. A gente vai enfrentar isso de mãos juntas. E aí a gente precisa ter esperança para enfrentar isso de mãos juntas. É verdade. Esperançar, né? Essa é a palavra mesmo. Olha, Michel, agradeço muito, né, esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando de muitas histórias que a gente tem, muitas vivências, mas o tempo é curto. O fato é que a gente precisa entender que direito humano cabe todo mundo. Direito humano não separa ninguém, ao contrário. Alcança a mim, alcança você e alcança até aquela pessoa que você nunca pensou, mas alcança. E se você apreciou essa nossa conversa, coloque lá o seu like e se inscreva no nosso canal. Porque essa possibilidade de trazer tantas narrativas diversas, ela só vai ser possível de ter continuidade se tiver a sua contribuição. Muito obrigada pela sua atenção e simbora! Obrigado, beijo, Cíntia. Assistam Fala Diversidade. Isso.